Estamos no Camboja, um país muito complexo, onde convivem pessoas muito pobres que vivem nos trilhos, ao lado de prédios super modernos, pessoas que vivem em barcos, pessoas que vivem em mansões de 5 milhões de dólares. Eu sou Naka, este é o Chapatonic e hoje vamos ver muitos contrastes no estilo de vida do cambojano. Agora estamos em uma vila de pescadores, uma pequena vila onde as pessoas vivem da pesca, com a pesca, na pesca. Essas pessoas não têm casas separadas, não é que moram em um lugar, têm seu barco e saem para pescar, mas sim que vivem em seus barquinhos, que agora vamos ver se algum deles nos deixa entrar para visitar. As pessoas aqui costumam ser gentis, vamos conhecer um pouco do seu estilo de vida. Aqui, por exemplo, como não tem as coisas básicas, eles recebem água doada de Singapura para ter água potável. Sobre o fogo, eles fazem pequenas fogueiras aqui na beira da costa. Vamos entrar em uma das casinhas barco que nos deixaram visitar. Olhem. Aqui eles têm baterias. Sim. Eles têm a cozininha e os pintinhos. Eles têm pintinhos. E aqui, bom, as coisas de cozinha. Essas são as folhas de espinafre que estão ali, ou seja, não o que está na beira do rio, mas mais atrás tinham essas folhas que eles comem muito como espinafre. E aqui, por exemplo, ali eles têm o painel solar para carregar suas baterias. A água potável que eles trazem dos tanques, que é a água doada por Singapura. Mas que irônico, sendo que Singapura tem tantos problemas com água, mas mesmo assim doa água. Ok. Ali eles têm copinhos, coisinhas para a cozinha. Que bom, aqui pelo que ele me disse, o barco, a casinha é do senhor. A esposa dele faleceu e ele mora com os 4 filhos. Aqui vivem 5 pessoas. E a filha pesca um pouco. E ele faz um pouco de trabalho lá em cima, recolhendo latas, lixo e plástico. Nossa família ainda não tem uma casa para morar. Que a esposa dele já faleceu há muito tempo, mas ele não sabe há quantos anos, só sabe que faz muito tempo e ele ficou com os filhos, apenas 4 filhos. Que ele tem a casa como uma casa flutuante, como um barco de pesca, como a moradia deles, não tem mais nada, não tem mais coisas. Durante toda a vida ele mora no barco, sem outra casa. Aqui o pessoal faz fogueirinhas para cozinhar, no meio eles usam de tudo, não é carvão, acho que tem aipaim, amém. 5 filhos, ainda não tem nada. Para a escola. Escola para crianças. Hoje eles estão recebendo doações. Normalmente, eles costumam receber muitas doações da Arábia Saudita, principalmente de alimentos. As pessoas estão levando um saco de arroz, um pouco de macarrão para cozinhar. Eles usam pedaços de papelão, madeira. Olhem, aqui eles têm, por exemplo, como se fosse uma espécie de barraca. E as pessoas, bom, aqui a maioria pesca com redes, alguns pescam com vara. O senhor de agora há pouco, como estava machucado, disse que não pode pescar, não tem força para tirar os peixes. Portanto, a filha costuma pescar bastante, os filhos. Mas tem muitos meninos que às vezes se aproximam um pouco da câmera, cumprimentam. Uma garotinha disse "Konnichiwa". Enfim, é uma comunidade bem tranquila. O que me preocupa um pouco é como esse pessoal faz na época de chuva ou de tufões. Porque aqui tem muitos tufões. Eles vêm da China, vêm do Vietnã, vêm de outros países. Quando chegam aqui, os tufões já vêm fracos. Ok, tufões fracos, ok, não é uma coisa forte. Aqui eles têm a fazendinha com patinhos. Tá cheio de patinhos, super fofos. Ali estão. Aqui tem um pato com plumagem parecida com a de galinha. Aqui, por exemplo, a maioria das pessoas que vivem nos barcos são muçulmanas. E, bom, é justamente a comunidade islâmica que faz as doações.
Dizem que são aproximadamente 150 famílias, ou seja, 150 barquinhos. E para cada família, não importa a quantidade de pessoas na família, ou seja, para cada barco, eles dão cerca de 5 quilos de arroz, alguns pacotes de macarrão e molho de peixe, que é muito usado para cozinhar. E tem crianças nadando também. É claro, como não teria crianças nadando, todas essas pessoas devem pescar nessa área, porque daquele lado é a parte onde está a zona mais turística, onde há mais balsas e barcos. Dizem que as pessoas não devem ir pescar para aquele lado. Mas havia uma pessoa da prefeitura, como um policial, que estava passando. O guia começou a conversar com ele e disse: não deveriam ir para lá, mas os cambojanos são teimosos. E riam, mas tudo bem. Gente muito humilde, muito amigável. Todos se aproximam para conversar ou ver o que estamos fazendo, mas no bom sentido. Ficam ali olhando, sorrindo, como se perguntando o que estamos fazendo. Pessoas muito agradáveis. Aqui dá para ver um pouco de pobreza, mas para eles não é pobreza, é simplesmente o estilo de vida, o tipo de vida que eles têm, da qual vivem relaxados, tranquilos, em paz, e isso eu acho que é o mais importante. Este é o grande lixão de Phnom Penh, é uma montanha de lixo. Ou seja, aqui não há infraestrutura para reciclagem ou tratamento do lixo. Me contaram que este lugar existe há décadas e décadas de acúmulo de lixo. E o fato é que, há mais ou menos uns 20 anos, os japoneses viram a situação e basicamente doaram a infraestrutura para construir um aterro sanitário decente, digamos assim. Supostamente era para levar toda aquela montanha ao aterro sanitário. Mas ao que parece, a montanha sempre ficou lá. Levaram apenas o lixo novo e já encheu. O aterro sanitário encheu direto e, portanto, ao invés de reduzir o lixo, ele continuou crescendo. Só que mais devagar, graças ao aterro. Nós chegamos bem perto da cerca, ao lado, colados na montanha, mas havia seguranças que nos expulsaram. São coisas que o governo certamente não quer mostrar. Que é compreensível, não são coisas bonitas de se mostrar, mas o fato é que, se isso não for exposto, então ninguém vai resolver, e muito menos se nem mesmo o governo resolve. O cheiro que tem aqui eu não consigo explicar para vocês. Náusea, enjoativo. Ainda bem que estou de máscara e não quero tirar, pois o cheiro é horrível. Nem imaginem como era quando estávamos colados na montanha. E não sei porquê, mas tem búfalos. Portanto, todos os caminhões de lixo da cidade vêm aqui e simplesmente despejam tudo. Obviamente tem gente que vem, recolhe lixo, pega o que pode para ver se dá para reciclar alguma coisa. Hoje em dia eu não sei, mas na época também tinha famílias que vinham aqui até para procurar comida. Já vi fotos de crianças andando descalças sobre as montanhas, sendo que pode ter seringas, ou seja, absolutamente de tudo. Todo o lixo da cidade vem para cá. Não, e o rio é nojento. Vamos embora, isso é insuportável. Estou observando a montanha com o drone. São duas montanhas gigantes. O interessante disso é que no Google Maps, isso aqui é um campo vazio, sem nada. Obviamente o governo quer esconder isso de alguma forma, mas é muito interessante ver no Google Maps que aqui não há absolutamente nada. Agora estamos em um dos bairros mais pobres do Camboja, onde temos concessionárias da BMW, Rolls-Royce, etc. Não é piada, é verdade, é aqui do lado. Aqui, ao lado dos trilhos do trem, seria a área mais pobre da capital Phnom Penh. Mas o contraste nessa área é muito interessante porque também temos um prédio bem alto desse lado, os carros luxuosos. Mas veja, isso acontece em muitas cidades do mundo, não é? De que pessoas muito pobres vivem coladas a áreas ricas. E bom, o Camboja não é exceção. Pois é, neste bairro, todos os moradores são de classe baixa, muito pobres. Eles têm um muro que separa um pouco do que seria a área rica. E o fato é que as pessoas que moram por aqui não têm documentos de propriedade. Ou seja, o terreno pertence mais à empresa ferroviária.
Mas o governo meio que é permissivo, deixa eles ficarem ali. Afinal, não é um bairro problemático. Aqui as pessoas que moram mais perto dos trilhos, supostamente, segundo a companhia ferroviária, podem ter casas a partir de 25 metros de distância dos trilhos. Mas claro, aqui reparem, na distância entre os trilhos e as casas, uns 3 metros, 4. Mas enfim, o fato é que essas pessoas não têm outra opção, não têm outro espaço. Porque se afastarem 25 metros, basicamente vão ter que pagar pela propriedade, né? Aqui não precisam pagar nada. E como a companhia não reclama, não fala nada para eles. Bom, as pessoas simplesmente vivem aqui. Tem muitas crianças. As crianças aqui simplesmente se divertem. Elas não têm noção do que é pobreza, do que não é pobreza. O fato é que também é isso, né? Que no Camboja não existe um padrão definido do que é uma vida de classe média. É que basicamente a maioria das coisas que vemos são de classe muito baixa ou de classe muito alta. E classe média a gente vai ver hoje no vídeo, mas não é tão comum assim. E mais, o que poderíamos chamar de classe média tem alguma precarização. Ou seja, essa sociedade é muito complicada porque realmente não se sabe, não está definido o que é um padrão de vida médio. Venha cá, eles têm um tuk-tuk. Olhem, as pessoas dormem ali. Tem muito lixo na entrada. Eles vivem de dirigir tuk-tuk. Muita gente vive justamente de reciclar o que é lixo. Porque, claro, aqui como o governo não recicla, aqui tem gente que se dedica a outras coisas. O senhor aqui, por exemplo, está torrando sementes de abóbora com sal. Eles colocam isso em pacotes bonitos para vender bastante na cidade. Vamos ver como é comer tudo. Sem descascar. Não, tudo sem descascar. É bem parecido com o girassol. Está gostoso. Eles têm quiosques também. Os meninos ali. O problema é que a escola aqui dura só 3 horas. Ou seja, turno da manhã, turno da tarde. 3 horas é muito curto o horário escolar. Portanto, os meninos têm muito tempo livre. Como esse senhor. Aqui as pessoas têm muito tempo livre. Os altarzinhos aqui são muito mais simples. Por aqui se vê muito desses restos de arroz que eles colocam ao sol, que pelo que parece eles simplesmente deixam isso secar. Depois eles dão isso para as galinhas, para os porcos, para o animal que tiverem. Às vezes eles molham um pouco para amolecer de novo. São pessoas com uma lojinha que vendem coisas e moram ali. Não sei. Não sei se aquilo era uma loja. Aqui é uma oficina de tuk-tuk. Beleza. Acho que eles podem consertar por um preço bom, jogando cartas. O pessoal está ali jogando cartas. Ui. Isso aí que vai para baixo, nem quero imaginar. Se chover muito, isso deve alagar bastante. Porque vai para baixo. Porque aqui, obviamente, sistema de drenagem não. Esquece. Bom, aqui isso, por exemplo, sim, é uma moradia muito precária. Ou seja, já é uma pequena caverninha para dormir. Que eu imagino que deve fazer muito calor aqui. Pelo menos durante o dia. Ali também para baixo. Para baixo. Ui, não. Isso aqui, as inundações devem ser muito graves quando acontecem. Porque estão me contando que, justamente, aqui o problema das inundações é sério, quando chove muito, porque há épocas de muita chuva. E claro, não tem drenagem, a água fica parada ali mesmo. Por isso, tem algumas outras casas que quem pôde levantou com tijolos. Para aumentar a altura e evitar que a casa alague. Bom, aqui temos um mercado, que bom, esse é um mercado noturno, já é noite e só agora montam as barracas, ainda são 4 horas. Mas vendem muita pirataria, tipo camisas de futebol falsificadas, muitas bolsas, Louis Manuel Vuitton e todos esses. Mas olha, se você quer coisas originais, se você quer coisas do Japão, a melhor forma sempre é o Zen Market.jp. O Zen Market é um proxy de compras online, no qual você simplesmente pode comprar da Amazon Japan, Mercury, Yahoo Auction, Bookoff, online, no qual você pode encomendar uma coisa e eles cobram uma comissão que depende da loja. A comissão vai de 0 até uns $5 por produto. Se for um pacote de produtos, pode ser considerado um pacote porque conta como um único produto. E o fato é que, com o link que está na descrição, você pode fazer sua primeira compra com 1.500 ienes de desconto no frete. Porque você paga pelo produto, a comissão e o frete. Super justo e super barato.
Lembrem-se de acessar o link na descrição para garantir o desconto. Obrigado Zen Market pelo apoio ao canal. Agora estamos em um templo e o fato é que no Camboja isso é bastante comum. Não precisa ser sempre assim, mas é muito comum. Onde há um templo, há uma escola pública. Aqui temos as salas de aula. Bem, essas são as salas da diretoria, dos diretores. E daquele lado estão as salas de aula comuns. Hoje é sábado, por isso não tem ninguém. Me chama a atenção porque ali tem alguém queimando lixo. Outros caras estão ali, mas não faço ideia do que fazem. Também não pedimos permissão. O portão já estava aberto e entramos direto. Mas enfim, agora todas as salas estão fechadas. Não é, a escola está um pouco descuidada, para falar a verdade. Mas claro, as escolas públicas aqui são gratuitas, mas as escolas particulares podem custar entre 300 a 500 por mês, de 300 a 500. Em Phnom Penh, na capital, 500 para cima. E as escolas mais caras do país, onde estudam filhos de diplomatas e coisas do tipo, podem chegar a custar até 30 mil dólares por ano. Ou seja, por ano, mais 30 mil... Sim, aqui não dá para ver muito, mas enfim, esta é a sala de arte. Tem bastante lixo e está meio descuidada. Não, a escola não está em muito bom estado, para falar a verdade. Mas tudo bem. Mesmo assim, nem todas as escolas têm templo. Tem muitas escolas que são só escolas. E em Phnom Penh, a maioria é assim. Mas há casos, alguns casos particulares como esses. E ao lado está o templo, a escola e ali tem outra porta. Que a gente passa e eu digo, vamos ver o que será que tem. E bom, vejo que é uma área mais ligada ao templo, mais religiosa. Vejo que há muitos quadros relacionados ao budismo. E vários pagodes. Pequenos templos. E muitos gatos. Muitos gatos. Confiram, tem o quiosque da escola, uma barraquinha. Acho que aos sábados não trabalha muito, né? Hoje está difícil. Claro, tem muitos doces para crianças, mas mesmo não tendo crianças na escola, bom, a senhora vende suas coisinhas ali. E este é um hospital público. Que, pelo que todo mundo vem me dizendo, é que os hospitais públicos são ruins. Tudo bem que são de graça, mas são sujos, te atendem mal, os médicos não são bons. Mesmo assim, de qualquer forma, olha, não pode gravar lá dentro. Portanto, só vamos gravar do lado de fora. E o fato é que, olha, não parece sujo. Não sei se mais ao fundo não está em boas condições, mas o problema mesmo é que tem muita gente. Tem tanta gente que pode acontecer que, se você não vier bem cedo, talvez aconteça de ficar até 4h30. As recepcionistas avisam, dos números tal a tal, podem ir embora, pois hoje não serão atendidos. No dia seguinte de manhã, todos serão atendidos cedo. Para ser atendido ou em caso de emergência, é preciso chegar cedo. Na outra entrada do hospital, do lado de fora, há várias barraquinhas vendendo comida e frutas. Também tem um refeitório para comer aqui. A outra entrada. E bom, o fato é que em um hospital privado, pelo menos, a entrada pode custar a partir de 35... Ok. Era só a entrada, mas disseram para não gravarmos. Um hospital privado, depende. A consulta pode custar entre 5 a 15 dólares. E se esse bairro for muito rico, aí a consulta já custa 100 dólares ou mais. Embora os hospitais públicos sejam gratuitos, havia um caixa para pagar as contas. Isso é porque, se você tem um trabalho formal no qual paga impostos, o serviço é gratuito para você. Mas se você não paga impostos e tem um trabalho informal, então aí você tem que pagar. Pelo que entendi, se precisam pagar, as pessoas já vão direto a um hospital particular. Porque parece que a diferença entre hospitais públicos e privados é muito grande. E aqui estamos em um bairro rico. E quando falamos de bairro rico, estamos falando de casas de 5 milhões de dólares. Tudo isso que vocês veem aqui, isso não existia há 20 anos. Ou seja, a questão é, sendo um país tão pobre, como é que se chega a esse nível de moradias? Bom, por um lado, no Camboja aconteceu muito o que aconteceu em muitos lugares da China. Pessoas que têm um terreno no campo, que é justamente um lugar que no futuro acaba valendo 200, 300, 500 vezes mais. Não sei muito, mas o fato é que aqui, muita gente que não era nada rica, de um dia para o outro ficou milionária tendo e vendendo terrenos a preços altos.
Por outro lado, este é um país que recebe muito investimento chinês. A maioria dos prédios modernos que se vê em Phnom Penh é investimento chinês. Por que os chineses investiram tanto? Porque aqui podem construir o que não conseguem na China, ou pelo menos com menos regras e custo menor. Isso gera empregos, isso também faz com que as empresas de construção cresçam muito. E assim, a economia se fechou para um mundo de riscos. Os muito ricos, que são uma parte muito pequena da população, mas isso produziu essas coisas. E outra coisa é que o Camboja é um dos países mais corruptos do mundo, ou seja, está entre os 20 países mais corruptos do mundo. E muitas pessoas que trabalham para o governo vivem nesse tipo de lugar. A corrupção no dia a dia do cambojano é assim: posso renovar um documento? Bom, seu documento vai ficar pronto em 2 meses. Mas se você pagar um pouquinho a mais, você recebe amanhã. Ou seja, estou falando de corrupção de nível mais baixo, obviamente. Não estamos falando de casos de corrupção em larga escala, né? Daquelas que podem te dar uma casa dessas. Mas o que acontece? Também a questão da cultura da corrupção se deve ao fato de que o salário da polícia é um dos mais baixos de todo o país. Ou seja, estamos falando de salários. $150. E até alguns anos atrás, por mês, um policial podia receber $70 por mês. Vocês conseguem imaginar? E os professores de escola também, $150 por mês. É que imaginem, chega ao ponto em que as pessoas, o cidadão comum, quando acontece alguma coisa, simplesmente dizem que o melhor é não chamar a polícia. A burocracia é muito grande e você tem que pagar propina para tudo. E no dia a dia do cambojano, é nesse nível que está. Aliás, para chegar a este lugar, tivemos que atravessar uma ponte, porque o bairro está completamente separado. Ou seja, está perto do centro de Phnom Penh, mas separado por um rio. E mais, ao cruzar a ponte, chegando, basicamente, se você vem de carro, passa direto. Mas se for de moto, eles fazem você descer, fazem uma revista, ou seja, não dá para entrar assim, livremente. Está bem controlado. Aqui já seria a zona mais humilde. Casas de 200, 300 mil dólares. Estamos em uma ilha próxima ao centro de Phnom Penh, acessível apenas de balsa. E esta é uma ilha onde a maioria das pessoas vive da seda. Aqui a senhora nos deixou entrar para ver um pouco da sua casa, que também é seu ateliê de trabalho. Não entendo, sei que no Japão também trabalham a seda assim, passando o palito e empurrando, controlando com pés e mãos. Muita coordenação. Aí está. Não sei como ela faz. O mais surpreendente para mim é como conseguem dar forma, ainda mais em várias cores. O que mais me chamou a atenção, além do seu trabalho, foi a rede do bebê. Olhem só. Ou seja, eu via que não parava de balançar. E claro, aqui tem um motorzinho que fica ligado na eletricidade. E isso fica balançando o tempo todo. Ou seja, bom, essa senhora, por exemplo, agora que está trabalhando, diz que só faz quando recebe encomendas. Porque, claro, a seda, quando é manual, artesanal, é mais cara do que a de fábrica. Ele afirma que o negócio piorou porque a de fábrica é bem mais barata. Das 2 máquinas, uma é usada pela irmã. Ele diz que a irmã já parou de fazer seda porque não vende mais como antes. E além disso, fazer uma saia, por exemplo, leva cerca de 1 semana, 10 dias. Ou seja, demora muito e por isso tem seu valor, né? Mas enfim. Então ela só faz quando recebe encomendas. Tá vendo? O fundo da casa. Bem, e atrás, por exemplo, mora a família do parceiro da filha. Que bom, estão fazendo arroz. Eles têm uma casinha atrás. E ela também tem sua máquina para fazer seda, ali embaixo. Acho que ali também ela não recebe muitos pedidos, né? E talvez a técnica da mãe ou da sogra seja melhor, vai saber. Mas muito bonito, a vida aqui é bem tranquila. E quanto à água, eles acumulam diretamente da chuva, do telhado. E aí eles vão distribuindo nesses tonéis grandes. Eles usam a máquina de lavar e retiram a água dela para lavar a roupa. Eu adoro porque eles têm 1, 2, 3, 4, 5 motos. Eles têm muitas motos. E isso que no total moram 5 pessoas entre as 2 casas, né? Mesmo assim, acho que pelo menos um é menor de idade. Eles têm seu altarzinho para suas orações.
Eles têm seus galos ali, galos grandões, são grandes mesmo. Essa casa grande também acumula a água da chuva ali nos tanques. Interessante. Bom, aqui também nos deixaram dar uma olhadinha. Aqui as senhoras vendem café da manhã e janta. Ao meio-dia, principalmente, é quando todos estão fazendo as preparações. Ali a senhora está preparando um pouco de peixe, a moça preparando alguns vegetais, a senhora cortando verduras. Eles têm vários produtos em conserva assim, produtos fermentados que eles têm por aqui. Isso é alho fermentado com, não sei, com algumas coisinhas. Depois aqui eles têm, por exemplo, pepininhos. Pepininhos em conserva, que isso deve ser muito bom. Agora, a maioria das casas sempre tem tipo 2 andares. Porque, claro, um por questão de temperatura. Se for de um só andar, a casa fica muito quente e aqui faz muito calor. E outra razão importante é que, como é uma ilha pequena e está cercada por rios, não é no mar. Quando vem muitas chuvas fortes, às vezes os rios transbordam. E também é para prevenir a questão das inundações também. Agora estamos na comunidade de Seda, dentro da ilha, mais próxima da Ponta da Balsa. Há uma área turística, eles te mostram os ovos dos bichos da seda, quando são pequenos, depois quando crescem e quando começam a soltar os fios de seda. Ou seja, é legal porque eles fazem de forma didática e é algo bonito para visitar. Não é muito grande e, além disso, a entrada é gratuita. Ou seja, você pode simplesmente vir e dar uma voltinha. Olha, ali eles mostram como fazem os fios de seda. Que interessante. Que trabalho, que trabalho. Não entendo nada, mas claro, a questão é que isso é o que eles fervem, né? E aqui também tem um monte de senhoras que estão fazendo o trabalho de tecer o tecido, que estão me contando que em cima também. Ou seja, muito no estilo tradicional de moradia. As pessoas podem, se quiserem, morar aqui enquanto trabalham para a comunidade da seda. Mas atualmente parece que ninguém está morando lá, parece que todos aqui vivem na ilha e, portanto, em geral, os maridos trabalham no campo, vêm de moto, pegam elas, buscam elas e vão para casa. Porque a ilha também é grandinha, não é nem muito pequena nem muito grande. De carro, de ponta a ponta, leva cerca de 20 minutos e é aí que vendem tecido. Porque, claro, essa senhora já tem o trabalho fixo de fazer tecido, porque, claro, esse é o ponto turístico, né? Aqui se vende muito a seda, porque aqui se vende a seda mais pura que pode existir, porque é completamente artesanal. E, bom, o tecido está bonito. Eu também não entendo nada de tecidos, então tanto faz para mim. Olhem, este é um lenço típico do Camboja. Ou seja, é muito tradicional e bastante usado por muitos. Como eu dizia, a casa tradicional tinha um andar superior para proteção nas inundações, assim como antigamente. Ou seja, é igual. Só que agora, obviamente, muito mais modernizado, né? Com cimento. Mas pelo que vejo, dá para subir. Ou seja, está ok? Ok. Mas olha, o chão tem mosaico. O chão é rígido. Eu pensei que fosse madeira. Bom, imagino que seja uma versão moderna do antigo. Ali tem palha. Provavelmente, será que usavam isso como cama? Não sei. Bom, quem sabe? Não dá para ver muito bem. Aliás, pessoalmente também não dá para ver direito. Mas estão vendo aquela árvore ali? Vou mostrar para vocês numa imagem. Estão vendo várias coisas pretas e escuras penduradas? Se observarem, alguns se mexem. Tudo isso são morcegos, mas está cheio. Milhares de morcegos ali. E eu suponho que o que está voando não são todos morcegos. Parecem pardais. Mas é incrível a quantidade de morcegos que tem. Bom, vamos experimentar uns bichos. Aqui tem uma barraquinha. Tem vários bichos. Este, por exemplo, já experimentei no Japão, que é uma barata d'água. Que no Japão eu experimentei e é extremamente horrível porque é super duro, não tem gosto de nada. Mas vamos ver se no Camboja eles preparam um pouco melhor. Vamos ver. Tem um pouco mais de sabor, também é um pouco mais fácil de mastigar. Desagradável, né? Já estou tão acostumado, como raramente, mas tem um gosto estranho. Eles temperam isso com fruta. E aí me cobraram $1,20. É difícil de mastigar, vou ver o cinzinha. Que é grande, é grande.
Como é difícil engolir isso. É muito duro. Agora sim, o grilo, vamos ver. O grilo está muito melhor. Mais fácil de mastigar. E bom, e esses bichinhos aqui eu sei que são gostosos. Esses bichinhos aqui estão bons mesmo. Toda vez que eu chego perto, o Kitchen se afasta. Eles estão macios. Pensei que seriam crocantes e secos, mas não. Esses vermes estão bons, sim. É macio. E é como comer tem gosto de amendoim. Bom, sei lá. Esse pessoal aprendeu a sobreviver comendo o que aparecer. E acaba virando quase gourmet. A carne não parece muito boa. Parece que já está ficando com aquela cor de carne seca. Olha só, aqui tem peixes que eles colocam direto na mesa. Talvez sejam do próprio vilarejo de pescadores, né? Lá percebi que eram em sua maioria muçulmanos. Muitos vegetais. Opa, bastante moscas aí, vejo muitas moscas. Agora, isso é muito louco. O ambiente desse lugar, dessa rua, de dia e de noite, são dois mundos completamente diferentes. Durante o dia, vejo garotos fazendo alguns rituais, não sei o que é. Não sei por que eles vêm aqui. Mas à noite, até diria que aquele lugar faz basicamente parte do Zona Vermelha de Phnom Penh. Aqui à noite é incontável a quantidade de bares que existem com garotas vestidas de forma bastante sensual na entrada. Mas não são bordéis. Alguns podem ser, outros não, mas na maioria das vezes não é o caso. Além disso, tem gente demais e pouca gente andando. Basicamente, para se manter, isso não é algo voltado para o turismo sexual, e sim mais para bares de companhia. Normalmente, esses lugares não têm quartos dentro, mas dependendo do caso, às vezes dá para combinar um preço com a garota e ir para outro lugar. Mas em geral são bares, mas realmente dá para ver muitos turistas, especialmente senhores sozinhos. Senhores sozinhos aqui se vê muito, mas não sei o quanto eles conseguem encontrar o que procuram. Me disseram que para um turista é muito complicado porque o turista geralmente não sabe onde pode ir direto ao ponto e onde não pode. Normalmente são bares onde você bebe, tem que convidar as garotas e elas recebem uma comissão. Fim. Mas enfim, além disso, um tema muito grave que o Camboja teve, que por sorte hoje em dia já está quase eliminado, é o tráfico de menores. Ou seja, nos anos 90 até mais ou menos os anos 2000, era uma região para predadores, especialmente muitos estrangeiros. Muita gente da Europa vinha em busca de menores. E o fato é que, em uma época, era até mais barato sair com uma garota do que comprar uma cerveja. Ou seja, chegou a esse ponto de degradação. Estamos falando disso. O fato é que, já nos últimos anos, houve organizações do governo que se dedicavam diretamente a caçar essas pessoas. Pelo menos eu não conheço casos de cambojanos. Sempre os casos eram principalmente de europeus. O que será que esses lugares têm? Não sei se é doce, se é salgado. Agora, uma curiosidade. Uma atração turística que existia neste país também até os anos 90 ou 2000 e pouco, era que você podia pagar para dar um tiro de bazuca numa vaca. Foi uma das coisas mais surreais que já me contaram. Tem gente que me disse que sim, era algo que ofereciam para turistas. Vai saber quanto custava, mas enfim. Além de tudo isso, o que eu perguntei para as pessoas daqui, cambojanos e não cambojanos que moram aqui, eu perguntei, os cambojanos são felizes? E me disseram, olha, a realidade é que os cambojanos que não têm recursos suficientes, que não estão em uma boa situação econômica ou têm dívidas e tudo isso, são pessoas que são felizes com coisas muito simples. O estilo de vida é muito relaxado. Muita gente, como não tem emprego muito formal, trabalha as horas que quiser até se cansar. Eles conseguem manter um custo de vida baixo. Para algumas pessoas, simplesmente, se tem sua casinha, colocam uma geladeira e começam a vender algumas Coca-Colas e batatas fritas. E para essa pessoa, isso é suficiente. E ela é feliz com isso. Eles gostam muito de se reunir com amigos.
Portanto, embora existam situações muito complexas neste país e ele tenha uma história muito sombria e muito triste, o cambojano em geral, pelo que me dizem, é feliz. E isso, na verdade, é algo que eu gosto de ouvir. Camboja é um país muito seguro. Apesar de poder haver muita pobreza, apesar de poder haver muita corrupção, é um país muito seguro. Ou seja, todo mundo me disse, não há lugar inseguro, não há lugares onde se vejam muitos casos de criminalidade. Por isso também o guia, sem nenhum problema, pôde me levar aos bairros marginais como os das linhas de trem. E isso também é outra coisa que fala bem desse povo. Olhem que curioso, dentro do mercado tem outro mercado dentro. Acho que agora a maioria já deve ter fechado. Está lindo. Parece um spa. Muito curioso. Vendem roupas. Adoro como os salões de cabeleireiro funcionam, parecem barracas de rua. Mas enfim, foi um vídeo muito curioso, né? Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho. Tchau! Amigo, você tem 15 segundos para escolher, ver o vídeo da direita ou o da esquerda. Não tem como fechar o YouTube ou mudar de canal. Você escolhe a direita ou a esquerda. O vídeo vai até acabar a barra. Ih, não, chegou o senhor e ficou ali. Beleza, a gente se vê na próxima.